Olá, boa tarde. Eu sou a professora Aline e trabalho na Escola Municipal Rosemir Fernandes de Souza. Atualmente estou na turma do segundo ano e hoje a gente vai dar continuidade nos estudos do livro Alfabeletrar e para nós foi designado trabalhar a unidade 2 que fala sobre a estabilização de uma escrita alfabética. Quando a gente pegou esse material para ler, o que mais chamou a atenção foi a palavra estabilização. E aí, procurando no dicionário para melhor entender, a gente pôde perceber que estabilização significa consolidação, efetivação. Então, de fato, nessa unidade 2, a gente vai falar sobre a consolidação, a efetivação da escrita da criança dentro da alfabetização. E de modo geral, essa unidade vai falar para a gente sobre a fase alfabética. Quando a gente fala da fase alfabética, lembrando um pouquinho da psicogênese da escrita, a gente tem que a escrita alfabética é o estágio em que a criança já compreende o sistema de representação da linguagem escrita. Ou seja, ela percebe que uma palavra é composta por letras e que essas letras formam sílabas. Em linhas gerais, podemos dizer que a criança está no processo de conclusão de alfabetização. É interessante dizer nessa fase que a criança percebe que a consoante representa fonema e que esse fonema é indispensável na cadeia sonora das palavras. Muito interessante quando a gente olha as avaliações da psicogênese da escrita, a criança nas fases silábica identifica a quantidade de sílabas através da representação das letras. Por exemplo, bola. Ela coloca as vogais, né, que são mais fáceis de pronunciar, são mais sonoras, né, tipo o O e o A da palavra bola. Ela entende que tem dois pedacinhos, duas sílabas, mas falta a consoante para dar aquele som, né? Então, na escrita alfabética, a criança já tem essa percepção que precisa mais um fonema para completar a sílaba. É nesse processo da escrita alfabética que a criança percebe que a palavra construída precisa da consoante e precisa da sílaba para dar o sentido do som completo da palavra. No próximo slide, a gente vai entender um pouquinho da consciência grafonêmica, porque dentro da escrita alfabética, dessa estabilização da escrita alfabética, a Magda ressaltou bastante que quando a criança chega nessa fase, ela tem essa consciência já desenvolvida, já estabelecida. E o que seria essa consciência alfabética? Seria a correspondência entre letras, que são os grafemas, e os sons, que são os fonemas. Sendo assim, a criança percebe que cada letra ela corresponde a um som e que a letra sozinha ela não é capaz de fazer um som todo da palavra. Para a gente entender um pouquinho isso e é até demonstrado dentro dessa unidade, a gente tem as fichas aqui de diagnóstico de um aluno do segundo ano. A gente tem 3 fichas, uma vocês estão vendo aí que é do mês de março, uma de junho e outra de agosto, todas desse ano. Na do mês de março, a professora Solange, vou dar até crédito à professora que fez esse trabalho com os alunos, uma excelente alfabetizadora da nossa escola, realizou um ditado do mesmo campo semântico, que foi sobre os animais. Esse aluno, em março, através do ditado, a professora Solange percebeu que ele estava no pré-silábico, porque a criança ela só era capaz de identificar algumas letras dentro da palavra para representá-la, e muitas dessas letras, a gente avaliando essas fichas, eram letras que tinham no nome da criança, né? Então a gente vê na palavra sapo, que seria a palavra número 1, ele colocou o A. Na 2, que seria boi, ele colocou a letra O. Na 3, que seria formiga, ele colocou o K, porque esse aluno tem a letra K dentro do nome dele. Então a gente vê que na fase pré-silábica, a criança, ela sabe que para se escrever, ela precisa de letras, só que ela não tem a dimensão do todo dessa consciência grafonêmica, que precisa mais letras para se estabelecer a cadeia sonora da palavra. Em junho, novamente voltando para essa ficha de avaliação diagnóstica da escrita, a gente já percebe uma evolução, né? A criança já foi capaz de identificar, na sua grande maioria, as sílabas dentro da palavra.
ela evoluiu para a fase silábica com valor sonoro. A gente identifica na palavra número 1, na palavra sapo, que a criança foi capaz de identificar a consoante inicial e a letra final e identificar que a palavra sapo tem 2 sílabas que ela representou por 2 letras. Na palavra boi, a criança deu ênfase às vogais, né, que saíram com maior entonação e nas quais elas estão mais familiarizadas. Na palavra 3, formiga, ela colocou as vogais para representar as sílabas, né? Ela é capaz de identificar que formiga tem 3 sílabas e botou aquela que ela mais identificava, aquela mais sonora, para representar a palavra formiga. No mês de agosto, olha que bacana, agosto nós já tínhamos retornado para as atividades e voltamos novamente com essa atividade diagnóstica para saber como que ele estava. E olha que bacana essa evolução da criança que chegou no nível alfabético, ou seja, já tem uma consciência, despertado uma consciência grafofonêmica da relação entre as letras e os sons. Olha aí, ela foi capaz de escrever a palavra sapo, boi, vaca, formiga, leão, urso, galinha, onça, arara, papagaio. Professora Aline, tem alguns erros ortográficos. Sim, tem alguns erros ortográficos, mas na fase da escrita alfabética, na fase da estabilização alfabética, esses erros ortográficos são aceitáveis, porque são nas séries seguintes que vai ser trabalhado, que vai ser aperfeiçoado essa questão ortográfica. Então, esse trabalho é possível porque pela mediação do professor, pela intervenção do professor, pelo interesse, a curiosidade e a estimulação da criança. E é interessante de se ver que, volto naquela fase, a criança foi capaz de identificar que a vogal sozinha não forma som. Ela sempre precisa de uma letra de apoio para poder formar o som, para poder fazer a cadeia sonora da palavra. Avançando um pouquinho, vamos falar da fase alfabética, como estimular, como potencializar, como oportunizar essa fase, otimizar essa fase dentro da sala de aula. A gente sabe que nesse período remoto que nós estamos, a gente tem alunos em diferentes níveis e com a gente lá na escola não é diferente. Temos alunos pré-silábicos, temos silábicos, mas aqui a gente está dando ênfase na fase alfabética porque o capítulo menciona esse assunto e nós temos alunos que, graças a Deus, em meio a um ano fora da escola, conseguiram avançar, que estão nessa fase alfabética. E para esses alunos específicos, a gente tem trabalhado com metodologias que o capítulo contempla e que a gente fica feliz de saber que a gente está trabalhando na sala de aula. Para a fase alfabética, o capítulo nos traz para a gente que o professor deve ser o mediador ou orientador no processo e deve oferecer aos seus alunos atividades como exploração do alfabeto em jogos, letras móveis, jogo da forca, bingo, ditados com autocorreção, listas, atividade de escrita espontânea, troca-letras, reconto oral, atividades que a gente costuma já usar no nosso dia a dia, né? E que muitas vezes contempla até o outro nível silábico, mas nessa fase alfabética, essas atividades aguçam o interesse, o despertar, a curiosidade da criança entender de fato como que é essa formação das palavras, como é essa associação da letra com fonema para poder ter aquele som completo da palavra. E o professor tudo isso vai estimular, vai instigar, vai ser o mediador desse processo que tem a criança como protagonista, né, da construção do seu desenvolvimento e tendo a consciência de fato de como se dá a construção desse processo. E nisso a gente tem alguns exemplos de atividades desenvolvidas com crianças nessa fase alfabética. Vamos lá?
Aqui a gente tem os alunos do segundo ano, lembrando que somos 10 turmas, então tem fotos diversas de várias turmas, de vários professores que trabalham comigo. E a gente tem formação de palavras, a gente sempre, lembrando que as crianças estão no quadro, gente, mas a gente está tendo todo o cuidado de higienizar os materiais que elas tocam, que muitas vezes é compartilhado, sempre higienizando com álcool, tá bom? Deixar isso claro, porque vocês vão estar vendo ela no quadro. Mas enfim, aqui a gente está vendo criança trabalhando formação de palavra com sílabas. No momento agora desse trabalho a gente está com sílabas simples ainda, mas aumentando 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas para formar palavras. A gente tem trabalhando ditado ilustrado no quadro, ditado colorido, várias formas de ditado para a criança escrever espontaneamente a palavra e, consequentemente, vem o professor mediar esse processo fazendo a autocorreção para que o aluno seja capaz de identificar ali no seu caderninho, quando ele escreveu, tá faltando uma letra, eu acho que faltou uma letra para fazer o som, então, olha, professora, eu acertei a palavra toda. O aluno é que faz essa correção nos trabalhos de ditado. Formação de palavras com alfabeto móvel. A gente costuma trabalhar com nossos alunos alfabeto móvel para formar palavra e é uma experiência bem gostosa, bem bacana, porque alguma das palavras trabalhadas em sala de aula, através das atividades, seja da leitura de uma parlenda que foi agora recente, no mês de agosto, seja de algum poema, seja de algum pequeno texto, a gente gosta sempre de estar trabalhando o recurso de alfabeto móvel para estar trabalhando a formação de palavras e é bem interessante o quanto as crianças são criativas para formar essas palavras. Próximo slide a gente tem novamente ditado. Ditado, a gente gosta sempre de trabalhar ditado pegando um campo semântico, né? Aí vocês podem perceber que o campo semântico é material escolar. Aí a gente vê a criança escrevendo palavras e sílabas. E logo após, o professor no quadro faz a correção. Vocês estão vendo aqui do ladinho, né? É a escrita que o professor fez no quadro e a criança corrige no caderno para verificar onde ela acertou, onde ela errou. E é interessante, se a gente observar nessa foto 6, olha na foto 1, perdão, a frase de número 6. A criança escreveu assim, ó, o latte de Daniela e o cálido e o cálido, e sendo que na verdade era o lápis de Daniela e o colorido, né? Então, assim, a criança nessa fase alfabética, ela já é capaz de escrever palavras, frases e até pequeno texto com sentido que a gente é capaz de entender, que a gente é capaz de compreender a mensagem que ela está repassando através da escrita. Na foto 2 do ditado novamente, a palavra 6. Olha lá como que ela escreveu. O lar Daniela colorido. E a resposta e o correto, que ela corrigiu após a correção da professora no quadro, fazendo a socialização do assunto para a gente construir as hipóteses para ver como se escreve corretamente, o lápis de Daniela é colorido. Tem uns erros ortográficos? Sim, mas a pessoa que pega esse material já é capaz de compreender a mensagem da escrita que a criança quer passar. Nessas duas outras atividades no quadro, a gente tem as listas de palavra. A gente gosta muito de trabalhar com lista de palavras e principalmente no quadro, porque eles acham o máximo ir no quadro. E aí a gente vai junto construindo. Muitas vezes eles começam só pelas vogais, né? E a gente vai estimulando. Por exemplo, na palavra panela de número 3, que está aí no quadro. O aluno pega as vogais, o A, o E e o A. Aí a gente se estimula. Para fazer o som do pá, o A sozinho faz som? Não, o A sozinho não faz som. Falta que letrinha aqui que vai ajudar ele a fazer o som? Ah, professora, é a letrinha? Aí eles lembram, muitas vezes, quem já tá na automática é o P. Os outros já correm lá no silabário e já olha, tia, é o P de pato que tá ali no cartaz. Então, a gente sempre trabalha nesse sentido de fazer essa mediação. Então, gente, essas são algumas sugestões de atividade que
que a gente trabalha e está sugerido dentro da unidade de estabilização da escrita alfabética. E é muito interessante que o aluno, ele é o protagonista de todo esse momento, de todo esse desenvolvimento. E nós, professores, somos os mediadores desse processo. Lembrando que, gente, essas atividades, elas estimulam que a criança, o entendimento da criança na formação de palavras. E sobre isso, principalmente nessa fase escrita, eu achei um material bem bacana, onde a Teberoski fala que nessa frase a criança tem a compreensão da leitura e escreve texto com sentido. Porém, novamente, voltamos a ressaltar, tem erros ortográficos? Tem, mas elas são aceitáveis porque ela está no processo da sua alfabetização, no processo em que está quase consolidado essa alfabetização. Quase por quê? Pela lei atual, a alfabetização vai até o 2º, 3º ano, né? Mas a gente sabe que os níveis de aprendizagem das crianças se diferem muito e que essa alfabetização, ela vai muito além, vai no 3º, vai no 4º, vai no 5º ano, e o professor, ele deve ter esse olhar, essa sensibilidade de adequar a metodologia para facilitar, para proporcionar que aquele aluno, ele aprenda, que aquele aluno possa desenvolver. É difícil? É difícil dentro de uma realidade de uma sala lotada, mas a gente consegue, né? Eu vou deixar para vocês um vídeo da professora Solange, para vocês verem de fato como que é esse trabalho realizado dentro da nossa sala de aula, mostrando um pouquinho como a gente trabalha, e em seguida as colegas da escola vão mostrar para a gente um quadro de metas da alfabetização para a estabilização da escrita, que vai muito além do 1º, 2º, 3º ano. Traz metas para os anos seguintes. Para quê? Para que de fato o nosso aluno seja alfabetizado, tenha essa consciência de leitura e escrita bem desenvolvida. Obrigada pela oportunidade, e agora